todos. Nós vamos fazer aqui uma leitura de algumas perguntas aqui, entrevistando o presidente constitucional, e ele vai nos dar algumas explicações, né? Então vamos lá. Presidente Doutor Célio, presidente constituinte, gostaria de fazer aqui, são 8 perguntas, e a primeira sobre questão econômica. Eu queria que o senhor nos explicasse a respeito da impressão, né, que está acontecendo de dinheiro, né, de moeda falsa, né, sem lastro nenhum, fora da casa da moeda, dinheiro frio, sem controle algum do Banco Central. E o país sem contabilidade financeira, estatística, fiscal, verdadeiramente à deriva. Queria que o senhor nos falasse um pouco a respeito desse fenômeno trágico que nos acontece. Pois não. O Brasil, desde 1889, não tem moeda, porque moeda, o dinheiro, ele tem de ter poder de compra no mundo inteiro. E a moeda brasileira nunca teve isso. Teve na época do Império, o R$ 1.000 tinha esse poder. Era o dinheiro ouro nosso. Então, ele era mais valorizado do que a libra esterlina. Depois, quando acabou o Império e o Brasil virou antro de políticos, antes não eram os políticos, era a República do Café, formada por São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Eles é que fizeram a República e aí comandavam o país, dividido entre liberais e conservadores, executando o script da República de salvadores do povo contra os vilões da pátria. Então, uma facção assumia o poder e roubava até que a outra facção tirava ele e estaria os seus roubos. E isso veio até agora. Foi suspenso só de 64 a 85, quando as Forças Armadas assumiram o poder. Aliás, no Estado Novo de Getúlio Vargas foi o primeiro período que foi suspenso o script da República. Por 19 anos que Getúlio Vargas governou o Brasil como ditador. Depois tivemos mais outro período de 19 anos também, com o regime militar. E daí eles voltaram ao poder e restabeleceram, não mais como liberais e conservadores, mas como esquerdas e direitas. E agora, muito mais apodrecido ainda, porque esquerdas e direitas era só no teatro operacional das eleições. Na prática de governo era tudo esquerda. Nós temos quase 40 partidos políticos, é tudo de esquerda. Aqueles que começaram como direita, que foi o PFL, aí eles ficaram com medo do barulho das esquerdas, e daí transformaram no DEM, Partido Socialista. Tudo era socialista, todos os partidos aqui do Brasil são socialistas. E aí, dentro desse socialismo, nós temos, então, hoje o maior partido do mundo, que é a fusão do Partido Comunista Chinês com o PT. E aí surgiu, então, dentro desse contexto, o partido do Bolsonaro, o PSL, também querendo uma fatia com o PC chinês. Mas, na verdade, o partido mesmo que comanda hoje o socialismo no mundo é o Partido Comunista Chinês com o PT. Foi feito na época em que, no primeiro mandato do Lula, em que a China voltou a instalar o seu programa de dominação do Brasil, que tinha começado em 1961. Então, dentro disso aí, não havia estabilidade política, não havia também nem uma economia organizada. Nem no regime militar não se conseguiu fazer isso, foi muito curto o tempo. Então, eram as oligarquias do poder, ou seja, os empresários, que voltou daí, junto com as esquerdas e direitas, aí emergiu de volta a República do Café, com o empresariado paulista, mineiro e carioca se unindo
E daí, ao redor disso aí, redemoinhavam os outros do restante do Brasil. E o Nordeste, através dos políticos, levando para lá o que podia. Então, não tinha moeda. Aí, Fernando Henrique Cardoso tentou fazer um padrão monetário aqui e quase conseguiu. Não conseguiu fazer isso porque foi infeliz na falta de lastro de emissão. Ao invés de ele ter feito um lastro de emissão próprio aqui, ele baseou a emissão do real no dólar americano. O dólar americano não existia porque é uma fraude internacional estabelecido pela Conferência de Waterloo. Então, era o dólar americano, se diz, emitido pelo lastro de emissão formado pela economia privada americana, que é representada nesse lastro pelos acionistas dos 5 bancos americanos que imprimem o dólar. Então, na verdade, daí dá um estelionato. Como eu escrevi, e por causa dessa denúncia, o Fernando Henrique Cardoso teve de criar o PROER, porque senão o Plano Real tinha ido para o vinagre. Mas eu não sabia também que estava ocasionando aquele trabalho. Eu escrevi Sistema Financeiro ou Marginalidade Estatal, Banqueiros ou Bandidos. Eu fazia a denúncia do estelionato que era e mostrava que nós não tínhamos um sistema bancário no mundo, nós tínhamos uma organização de bandidos explorando as classes trabalhadoras e empresariais. E então, depois que, é claro que dentro disso aí, o Lula depois aí piorou a situação quando ele fez o Partido Comunista com a China, e aí a ambição dele cresceu, daí fez mais os convênios dele com o terrorismo fundamentalista, e aí o terrorismo fundamentalista, cheio de dinheiro, e não podia circular aquele dinheiro ali, porque tinha entraves criados pelos Estados Unidos, então eles, com o Lula, furaram isso. Aí o sistema financeiro do Brasil se desalicerçou do dólar e passou a ser, o real brasileiro passou a ser emitido por ativos líquidos. A maior falcatrua que existe no mundo é essa dos ativos líquidos. Ela admite tudo que é tipo de banditismo do sistema financeiro, tudo que é tipo de estelionato, enfim, tudo que você imagina de vagabundagem, de banditismo, esse sistema absorve. E aí, então, dentro disso, passou o período do Lula, em que o Brasil já não tinha mais moeda, país com a dívida de entre 7 e 9 trilhões, que é o débito econômico total do Brasil. Aí não tinha como emitir moeda, não tinha como fazer ativos líquidos. Mas o Lula tinha inventado isso através do Paulo Bernardo e do Manteiga, gênios em falcatruas contábeis. Então fizeram o sistema financeiro do Brasil baseado em ativos líquidos. Eles modificaram a lei que estabeleceu o real, baseado no dólar. Então eles colocaram baseado no ativo líquido. O que é ativo líquido? É o saldo positivo no balanço de pagamento. O Brasil não tinha exportação para isso, mas eles fabricavam falcatruas contábeis, que nós chamamos, então eles fabricavam esses números ali através de exportações frias e registro da dívida pública. Eles renegociavam a dívida pública e colocavam daí como crédito. Aí precisavam de mais ativos líquidos, mais saldo positivo no mercado de pagamento. Aí as empresas que faziam parte do grupo emitiam notas de exportações. Não existia exportação, nada. Então é onde tem essas empresas todas que a Lava Jato levantou aí, faziam parte disso. E com isso, então, o Manteiga e o Paulo Bernardo faziam os ativos líquidos. E aí a captação de dinheiro, que eles diziam no mercado financeiro, não tinha captação de dinheiro nenhum. Era lavagem de dinheiro do terrorismo,
do tráfico de droga, do crime organizado, que entrava daí pelas bolsas, através da compra de ações. Então, o Banco Central fazia o ativo líquido para as empresas ali emitirem ações e o governo emitir também os títulos públicos, que era negociado pelo BNDES. Então, o sistema financeiro nosso era esse. Aí, Jair Messias Bolsonaro entrou nisso. Entrou porque quis. Porque antes das eleições dele, nós já estávamos com o sistema financeiro brasileiro pronto, já notificado aos foros internacionais, tudo, e um sistema financeiro, então, que é para valer. Para vocês terem uma ideia, eu não posso revelar isso agora, enquanto nós estamos com a bandidagem solta aí. Mas daqui a um dia vocês vão ter, talvez nem falado por mim, mas pelos engenheiros de finanças, engenheiros monetários aí, que vão explicar que o lastro de emissão do Brasil suporta a economia do mundo por 50 mil anos. Então, durante 50 mil anos, depois que o sistema financeiro brasileiro estiver implantado, a humanidade não vai mais ter essa economia cíclica de crises de 10 anos, de 15 anos, agora está baixando, agora nós temos ciclos de 4 a 6 anos, ou seja, o mundo agora faliu, e agora faliu mesmo. O Fundo Monetário Internacional, em 2018, apresentou o balanço da situação econômica do mundo, financeira, colocando claro que, se não houver uma remodelação profunda e imediata no sistema financeiro internacional, dentro de 3 a 4 anos, haverá uma hecatombe econômica. Hecatombe econômica quer dizer uma mortandade da humanidade por fome, como aconteceu na Idade Média, na Europa. Então, por causa disso, é que nós estamos agora apressando. Nós temos 3 problemas cruciais aí para resolver com dinheiro. O primeiro é o nosso povo que está passando fome, por não ter como se suprir. A economia não tem cobertura para nenhuma atividade de sobrevivência. Nós estamos com 46 milhões de pessoas da população economicamente ativa de 105 milhões sem cobertura econômica. Então não adianta você pensar em qualquer negocinho aí, por quê? Qualquer negocinho que você fizer no Brasil, ele dura de 6 a 8 meses e se acaba. E aí o nosso povo vai ficando pelas ruas, como está cheia hoje as ruas de Brasília, de gente sem ter o que fazer. Então nós temos de acudir imediatamente esse nosso povo aí. E para acudir esse nosso povo aí já está instituído, é o Tesouro Nacional que vai cuidar desse pessoal aí. Nós vamos ter de dar de comer para essa nossa gente. E não é apenas dando de comer, R$600, se fosse eu que administrasse a coisa, eu diria, ia botar a goela abaixo de Jair Messias Bolsonaro até que ele não pudesse mais respirar. Isso aí não serve para nada. R$600 não dá para uma pessoa sobreviver um mês, um dia aqui dentro do Brasil, porque um jantar de um político é na base de R$1.500, R$2.000. Aí eles dão R$600 para uma família sobreviver. E só prometem, porque não dão nada. Então, essa situação tem de ser resolvida imediato. O Tesouro Nacional é que vai resolver ela. Todos os nossos brasileiros vão receber um apoio do Tesouro Nacional de Sobrevivência. Por quê? Porque nós temos condição de fazer isso. Imediatamente nós vamos ter dinheiro com poder de compra no mundo inteiro. A moeda brasileira vai comprar nos Estados Unidos, vai comprar na África, vai comprar em toda a parte do mundo, porque nós temos lastro de emissão. Não é estelionato. É um sistema financeiro que terráqueo não tinha condição de estabelecer, porque precisa ter uma visão global da humanidade, que mesmo com o computador, eles não tinham preparo
pedagógico para fazer. Então, esse socorro está vindo de uma inteligência externa, mas absolutamente real, absolutamente matemática e dentro de condições reais capazes de suportá-lo por 50 mil anos. Obrigado. Segunda pergunta aqui é sobre as urnas, né? As urnas são fraudadas, né, da empresa Smartmatic desde 2003, quando iniciou ali o projeto do PT de comunização do Brasil em 22 anos. E então de lá para cá nós estamos sofrendo esse estado paralelo, uma vez que, né, as urnas são fraudadas, então todo o sistema está em fraude de lá para cá. Então, diante desse quadro grotesco, né, de urnas fraudadas, do pleito terrorista, houve essa sucessão de quadrilhas, Lula, Dilma, depois fabricaram o mandato do Temer, que era vice da Dilma, né, através do Supremo Tribunal Federal e o Congresso, né, e depois teve essa última quadrilha aí, chefiada pelo meliante Jair Messias Bolsonaro, com Eduardo da Costa Dias Vilas Boas, né, de insurreição contra a Constituição. E estamos diante de uma inépcia completa, porque imagina que diante de um estado desse, advogados, juízes, promotores calados, né? Então, o que eu gostaria de perguntar ao senhor sobre essa classe que se diz juristas, como fica a situação deles? Estão todos jubilados? O que o senhor nos diz? A situação aí é a situação que todas as grandes civilizações passaram por ela. Quer dizer, a situação do analfabetismo no poder e a escolaridade servindo na área das Forças Armadas de jagunços e capachos de bandidos. Na área civil, os sepulcros pintados por fora e podres por dentro. Isso aí é a definição dada por Jesus. E na realidade é absoluta verdade. A pessoa sai da universidade com um rótulo de doutor, mas deixou o cérebro lá dentro, que destruíram ela. Principalmente de 2003 para cá, que daí imperou o comunismo gramscista. O comunismo gramscista, aí ele tira o padrão de educação, de ensino, e coloca então a doutrinação. Aí nós não temos mais professores, nós não temos mais docentes, nós temos os doutrinadores. Os doutrinadores é acabar com o cérebro da pessoa e daí eles ficarem condicionados ao ideologismo comunista. E o que aconteceu agora? A nossa população de 30 anos para menos está completamente perdida, porque tem um título de doutor, mas não tem cérebro. Então aí entrou o império do computador. São juízes de direito, quer dizer, magistrados, sem cérebro, são promotores de justiça, os advogados, e aí o país virou nisso que está aí. Dentro desse contexto, então, emerge, é claro, não podia ser diferente, o processo eleitoral. Processo eleitoral, como dizia o ministro Gilmar Mendes, oriundo de gangues de bandidos que se ajuntam nos antros que chamam de partidos políticos. Não existe partido político nenhum. São o que o Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal, constatou. Gangues de bandidos aninhados no erário público. Bandidos porque é tudo vadio e analfabetos. E aí, ao invés de ficarem plantando batata por aí, fazendo alguma coisa útil, eles se alojam no erário público. E aí deu o Estado, 9,8% maior do que a iniciativa privada, ao custo de 105,7% do PIB. Isto quer dizer,
cada R$ 100 que a pessoa produz, ela fica devendo R$ 5,70 por ter empreendido alguma coisa de sobrevivência. Isso aí é esse tipo de Estado judiciário, Estado policial, judiciário, ideológico de bandidos. E dentro disso, é claro que não podiam ter um sistema eleitoral sadio, não pode, em contexto de bandidos, de crápulas, vagabundos da pior espécie, não podia ter um sistema sadio, não tem como, era ilógico. E aí é claro que vieram as urnas eletrônicas e veio da onde? É claro que tinha de vir da Venezuela, nos Estados Unidos. A democracia eleitoral mais velha que nós temos aí. Não existe urna eletrônica. Não há como fazer um pleito confiável através da urna eletrônica. Os fake news aí, todo mundo. Eu, inclusive, não sou nada disso, mas eu arranho na internet aí e eu sei não há condição de se ter nada seguro dentro do sistema eletrônico que nós temos, que eles chamam aí de inteligência artificial. Por isso a inteligência artificial, porque ela não é real, ela é uma mentira, ela é uma fantasia. Então as nossas eleições são isso. Mas o que acontece aí no procedimento eleitoral de 2014 e agora de 2018 foi o seguinte: 2014 nós não tivemos uma eleição, uma disputa eleitoral. Nós tivemos o Foro de São Paulo, com Luiz Inácio Lula da Silva, Rodrigo Janot, José Dias Toffoli, empreendendo a substituição do Lula pelas urnas eletrônicas. Só que as urnas eletrônicas, ela é um instrumento da coisa. O que anulou as eleições foi a fraude financeira. Eles fizeram um pleito com dinheiro roubado da Petrobras, do BNDES, Eletrobras, Eletronuclear, e com esse dinheiro roubado, que já anulava todas as eleições, eles fabricaram daí, nas urnas eletrônicas, o mandato para Dilma Rousseff. E com esse mandato fabricado, as eleições feitas por um grupo dos cofres públicos, eles deram posse para Dilma, ela substituindo ela mesma, ou dando continuidade para ela mesma, no projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, através do roubo do país, onde se insere as eleições com dinheiro roubado. Massacre da nação, na base hoje de 94 pessoas assassinadas por dia só nos corredores de extermínio do SUS. E destruição da pátria, que resultou na Pátria Grande, que era o projeto do PT, hoje com o Brasil anexado à China. Então, esse era o projeto. Era empreendido pelo crime organizado no governo, os gangues políticos e as corporações terroristas. Quando falamos em corporações terroristas, mencionamos o Supremo Tribunal Federal como a corporação terrorista de ponta. E aí, então, deram posse para Dilma e depois refabricaram o mandato, quer dizer, fabricaram para Dilma nas urnas eletrônicas. E daí refabricaram para Michel Temer na Câmara e no Senado. Isso foi um escândalo terrível, quer dizer, contra a Constituição. Por quê? A nossa Constituição estabelece um único mandato na presidência da República. O vice-presidente não tem mandato. Ele só sucede
o presidente em caso de doença incurável do presidente que o inabilite para o exercício da investidura, ou morte, ou sumiço dele, que ninguém saiba o que aconteceu com o presidente. Esses 3 casos, então, o vice-presidente o sucede, ou seja, o vice-presidente é herdeiro do mandato do presidente. Fora isso, em mais nenhuma situação o vice-presidente pode assumir a presidência da República. Então, ali foi o primeiro golpe contra a democracia, foi do pleito eleitoral terrorista feito com dinheiro roubado. Isso aí ficou bem claro no processo de cassação do mandato de Dilma e de Temer, que também foi um escândalo terrível, porque competia, então, ao Superior Tribunal Eleitoral ter simplesmente declarado que as eleições eram nulas, porque o relator do processo, o ministro Hermas Brandão, chegou a dizer, diante do escândalo, que ali foi Gilmar Mendes. Gilmar Mendes virou um estrume, não tem outra qualificação, porque era ele que dizia: vou caçar Dilma. Tudo gravadinho, a gente tem tudo aí. Ele dizia: não é possível aguentar isso. Eles roubaram o país para se manter no poder até 2032. Que era bem claro: eu vou caçar o mandato de Dilma. Aí, era o amigo dele que deu o golpe na Dilma. Foi um golpe parlamentar terrorista, dado pelo Congresso Nacional, feito e comandado por Michel Temer. E então, a Polícia Federal apurou tudo. Se eles não consumiram lá, nós vamos apresentar isso para a nação dentro de poucos dias. O que foi que fez o ministro Hermas Brandão dizer: como magistrado, participo do velório, mas não serei coveiro de prova viva. Era demais as provas. Eu acho que dava quase uma tonelada ali, mostrando que as eleições eram uma fraude, um assalto ao país através do BNDES, da Petrobras. Quebraram quase o país para fazer as eleições. E aí, dentro dessa base, emergiu Michel Temer. Então, cassaram o mandato de Dilma. A Constituição é mais do que clara. Caça o mandato do presidente, aí tem de haver uma eleição. O presidente da Câmara tem de assumir e dentro de um mês tem de haver eleição para completar o mandato do presidente cassado, porque o vice não tem mandato. Nesse caso, cassou o mandato do presidente, o vice fica sem mandato, assume o presidente da Câmara interinamente. É a Constituição que estabelece aí. Mas aí eles deram posse para Michel Temer, porque era tudo acujado. E fizeram isso pensando que com esse golpe eles mantinham o projeto de poder de comunizar o Brasil em 22 anos, porque eles notaram que as Forças Armadas estavam se movimentando do jeito que as Forças Armadas fazem. Era eu que estava comandando isso aí. Até fui eu que comecei a CPI dos Correios, mensalão, onde as Forças Armadas instalaram a destruição da composição comunista chinesa no Brasil. Então eles fizeram aquele golpe entre eles ali, pensando que atrapalhavam
a vigilância das Forças Armadas. Não atrapalharam, pelo contrário, com isso aí, eles deram mais um alento à coisa. E aí, então, em 2018, a nação estava com um problema. Nós que conduzimos o processo estávamos com um problema grave. Em 2017, o povo brasileiro, através, ou seja, dentro do procedimento interventoral constituinte, se reuniu em uma reunião constituinte no Congresso Nacional, como a Constituição determina, como as bases históricas e de bom senso da democracia no Estado, e aí assumiu a presidência da República, me instituindo presidente constituinte do Brasil. E aí eu estava com um problema, porque se tivesse assumido na hora, eu tinha de ter baixado atos institucionais incisivos, porque eu, como presidente constituinte, tenho essa investidura. O presidente constitucional, não. Ele tem o Congresso Nacional, que ele tem de passar pelo Congresso Nacional. E não passa. Aí o Jair Messias Bolsonaro provando isso. O Congresso Nacional trancou, não deixou passar. Ele só aprovou lá dentro a emenda constitucional da reforma da Previdência, porque eles não tinham como se manter no poder, então tinha de roubar os velhinhos aí, roubar os doentes, roubar a Previdência para poder se manter ali. E eles ainda não tinham a esperteza de fazer o dinheiro frio. Então, o dinheiro frio é isso que estão fazendo agora. Eles estão imprimindo dinheiro, transformaram a Casa da Moeda num antro de bandidos. Compram o papel da Clabin, porque a empresa de La Rue, lá da Inglaterra, que fornecia o papel para fazer o dinheiro, eles não têm dinheiro para comprar o papel de lá. Então, eles compram o papel comum aí da Clabin, e aí fazem o dinheiro, imprimem o dinheiro ali na Casa da Moeda, não tem controle nenhum. Eles imprimem isso em toneladas e distribuem. Isso, a Polícia Federal não estava ao par da coisa. No início, prendeu na carreta carregada de dinheiro em Minas, prendeu outra ali no Rio Grande do Sul. Mas daí acomodaram a coisa, explicando que aquele era o dinheiro do Jair Bolsonaro, acomodar os governadores e prefeitos. Então, o que eles fazem? Eles imprimem esse montão de dinheiro e daí entregam direto para os governadores e prefeitos. Aí governadores e prefeitos pagam a folha de pagamentos e distribuem, pagam os fornecedores da prefeitura e tal. E daí esse dinheiro entra nos bancos pelas contas correntes, os depósitos dos clientes dos bancos. E os bancos acabam faturando alto em cima disso. Não vai pela via correta do Banco Central para os bancos. Ele sai direto do banco para o pessoal, para a mão dos correntistas. É por isso que não deu uma crise terrível dentro do Brasil. Esse dinheiro não vale nada. No sistema financeiro internacional não tem valor nenhum, mas aqui dentro faz o povo conseguir sobreviver. E é tanto que agora a coisa ficou tão comprovada que com essa crise do coronavírus, os Estados Unidos, uma potência financeira, está em crise terrível, na Europa, todos os países aí onde estão com esse problema, estão em crise. O Brasil não. Nós acompanhamos isso com muita atenção. A miséria aqui, o desespero do povo, é o que está vendo desde que o Brasil começou a falir. Então, qual é o milagre que está aí? O milagre é que não é só o Jair Bolsonaro que está fazendo dinheiro falso. O pessoal aí está se virando nisso. Nós já temos, inclusive, eu recebi esses dias uma indagação do BRB. É um sistema aí, o sujeito que está fabricando dinheiro. Então, a pessoa precisa de dinheiro. Vamos dizer, você precisa aí de 100 mil reais.
As quadrilhas que estão fazendo dinheiro aí junto com o Bolsonaro, não na Casa da Moeda, mas isso é feito aí com qualquer gráfica, hoje eles fazem esse dinheiro. Aí o pessoal precisa. Daí o fabricante de dinheiro cobra 10%. Então ele precisa de 100 mil reais, ele tem de dar 10% para o fabricante do dinheiro. Só que isso aí ele tem que ter um bem, entregar o carrinho dele, ou a televisão, alguma coisa lá. E aí ele pega um cartão de crédito e com esse cartão de crédito ele opera no banco. E o fabricante do dinheiro nutre a conta dele lá. Aí, depois disso aí, lá de Fortaleza, também, um banco lá me avisou sobre isso que estava muito interessante. Então, veio explicar por que o nosso povo ainda está sobrevivendo. É isso aí. Estão fabricando dinheiro. É claro que eu não posso dizer como chefe de Estado faça isso. Mas, como a bandidagem do poder está fazendo, e agora, isso aí seria a minha responsabilidade. A nação tinha de se levantar contra mim aí e eu tinha de explicar qual é o motivo que eu tô com uma bandidagem dessa solta aí. Eu estou explicando. O Brasil hoje não existe mais. O que existe aqui é a China. E a China nos deu um recado curto e grosso quando eu fiz a declaração de posicionamento. Não se engane, nós temos o domínio da terra, das águas e dos ares. E eu não precisava dizer, porque nós sabemos, estão até na Lua. Agora, é claro que nós também não damos o nosso segredo de ataque. E os chineses também não são bobos, eles estão esperando por isso. E é isso, então, que está me atrapalhando um pouco. Mas, agora, a principal responsabilidade é do general Walter Souza Braga Neto, que vai ter de se explicar em 24 horas sobre esta determinação. Ou ele baixa estas portarias aqui e o socorro humanitário adentra o território brasileiro, ou então eu vou ter de convocar o socorro humanitário. Então, eu sou responsável por essa bandidagem toda aí. Mas, depois que o general Braga Neto definir a posição dele de órgão executor do estado de sítio. Isso ele tem de definir em 24 horas, porque até segunda-feira, como eu já disse num vídeo anterior, o Brasil terá de voltar à sua normalidade em todo o território brasileiro. E é claro que os responsáveis por a pandemia do coronavírus vão ser recolhidos à Ilha das Cobras, porque é muita gente. Já imaginou, de governadores a prefeitos, procuradores de justiça, promotores, Advocacia Geral da União, médicos, advogados? É dessa gente que se compõe o ataque terrorista comandado pela China e Jair Messias Bolsonaro. Então, só lá na Ilha das Cobras que cabe tudo isso. Então, respondendo a tua pergunta, aí, as coisas hoje se entrelaçam. Você vê como é que a ilegitimidade de Jair Bolsonaro. E aí preciso terminar, então, a explicação da pergunta. Por que Jair Bolsonaro não é o presidente da República? Ele concorreu a uma eleição.
porque essa eleição não existiu. Por isso eu já disse aqui várias vezes, se houver herói nessa intervenção constituinte, esse herói vai ser o general Vilas Boas. Foi ele que acabou com a tranqueira política que não deixava o Brasil progredir. Trancou até o período militar. Eu, desde 69, estou no poder. Sou o ditador mais velho que face da terra. E nós não conseguimos ultrapassar ali, porque quando o general Castelo Branco suspendeu o Congresso Nacional, ele teve os Estados Unidos logo em cima dele, tá? Ele teve de abrir. Depois daí, fizemos aquela composição lá de senador biônico, prefeito biônico, governador biônico, resolveu um pouco, mas não conseguimos abrir o suficiente para tirar o Brasil do subdesenvolvimento colonial para o desenvolvimento pleno. E isso, então, foi o general Vilas Boas que fez no pleito de 2018. Para isso acontecer, em mês de julho, eu extingui os partidos políticos e suspendi as eleições. Isso tudo provando nos foros internacionais, porque fazia aquilo não era um ato de exceção, não era coisíssima nenhuma, um ato absolutamente constitucional e necessário. Não tinha como sair daí. Tanto que os foros internacionais, todos eles, aplaudiram. E aí, então, o general Vilas Boas deflagrou com as eleições de 2018, tendo Jair Messias Bolsonaro como bucha de canhão. E deu posse para ele no dia 1º de janeiro de 2019. E então aí, agora, na hora que nós instalarmos o Brasil no canteiro de obras, nós estamos aí sem a tranqueira política. Congresso Nacional vazio de deputados e de senadores, Assembleias Legislativas sem deputados, governadorias estaduais sem governadores. Então agora nós vamos poder instalar o regime parlamentarista republicano do Brasil. Os 26 governadores fazendo parte do gabinete da presidência da República no regime parlamentarista. Vai se acabar daí a corrupção política aí. E como nós estamos num momento, num mundo novo, não é mais aquele tempo do rei andando em liteiras ou em redes nas costas de escravo, que podiam discutir um projeto de lei aí 20, 30 anos. Nós tivemos as nossas leis, o nosso Código Civil. Eu estava advogando na época que saiu o Código Civil. Aí nós vimos ali no Código Civil, não resolveu nada, porque o mundo já tinha andado para frente, e aí aquela coisa, mas por que largaram o Código Civil aí? Quer dizer, fazia 30 anos que o Código estava em tramitação no Congresso. Quando eles aprovaram, o mundo tinha caminhado 30 anos para frente, já saiu desatualizado, e daí começa aquelas emendas tudo, e assim foi sempre a vida legislativa do Brasil e de justiça. Sempre aquilo que deveria regulamentar a vida do país para o progresso, saía anterior e daí trancava o progresso, retinha a marcha da nação. E era isso o nosso problema. O general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, no jeito militar de fazer as coisas, ele destrancou. Agora está entregando para o povo, no exercício direto do poder, em mim, no gabinete parlamentar constituinte da presidência da República, o país livre dessa tranqueira, para nós então acabar com tudo essa coisa que nos retinha e começar uma civilização nova. Certo. Doutor, o que a gente está vendo aí também, né? Muitos locais, inclusive, as pessoas nesse momento aí, elas adentram um estabelecimento, os que estão abertos, né, ou meio abertos, muitas vezes, e chegando ali, muitas vezes a pessoa é obrigada lá a utilizar ali do álcool gel. Então, os que terceirizaram a obrigação de raciocinar, acreditando aí nessa pandemia fake do coronavírus,
estão sendo envenenados aí com esse álcool gel, né? Eu gostaria que o senhor, e sendo um envenenamento velado, né? E eu gostaria que o senhor nos explanasse alguma coisa a respeito aí. Pois não. Eu já não falei a fundo nisso aí, porque nós estamos numa situação, o nosso povo está tão sem capacidade de entendimento das coisas, que a gente acaba jogando palavra fora quando precisa esclarecer a nação. Então eu tenho tentado fazer isso por etapa, já tentei esclarecer isso, mas eu não vejo repercussão da nação. Ninguém retransmite aquilo que eu falo, não vejo ninguém repetindo. É só em cima do Bolsonaro, dessa coiseira toda aí. Não passam para frente. Por exemplo, esses 2 decretos aqui, eu já coloquei nas redes, era para pelo menos as brigadas que eu criei para isso estar espalhando isso pelo Brasil inteiro. Não fazem nada disso, continuam sempre com o Bolsonaro para lá, com o Bolsonaro para cá, duvidando de mim, duvidando do general que está aí com a missão de acabar com isso. Então a gente se retrai, mas o álcool gel, isso aí não precisa nem de alguém falar a respeito. O álcool gel é um veneno. Eu participei nos cursos que a gente fazia para lidar com bandido, aí, combater bandido. O álcool gel era um dos produtos que entrava quando nós precisássemos de alguma coisa para combater o inimigo. O álcool gel, você passa nas mãos em fração de segundo, ele já está no sangue. E aí o que o álcool gel faz? O álcool gel dissolve os glóbulos vermelhos. Aí aparece a leucemia, o câncer do sangue e uma série de outras coisas. Aparece também cirrose no fígado, aparece uma série de coisas. O álcool gel é um veneno terrível. E é claro que isso aí não é por ignorância. E por isso é que aqui na portaria que nós estamos determinando ao general Braga a ordem para o povo matar essa bandidagem toda, nós estamos dizendo, ou seja, deixando para o povo perguntar, por que esse rigor? Primeiro porque já mataram 12 milhões de pessoas, matam 94 pessoas por dia, então isso já é suficiente. Mas agora o plano é diabólico, isso vem da China. Eu já falei isso uma vez, quando nós rompemos o laboratório de vírus lá na China, eu já disse, a China vai revidar. A China estava fabricando um vírus para acabar com a raça humana na Terra. E aí o que a China fez? A China deu a resposta. Quando nós lançamos a balela ali, aproveitando a coisa que nós queríamos mostrar para a humanidade, que ela deixou de ser uma espécie humana e está aí um composto físico-químico que se move, destruindo a si próprio, num suicídio administrado, numa autodestruição e destruindo o próprio planeta. Esse era o sentido desse espetáculo que nós lançamos aí, do vírus, começando lá na China. Mas fomos bem claros, não estamos jogando vírus na humanidade, estamos apenas prevenindo a humanidade para o que a China pode fazer. E não deu outra, a China aproveitou, pegou no ar a coisa, e aí nos deu a resposta. Bem, nós não precisamos especificamente de um vírus de guerra. Nós aproveitamos vocês aí que colocaram na cabeça do povo uma epidemia por vírus que não existe, então nós vamos colocar agora um vírus que não é vírus como vocês colocaram. É uma pandemia viral sem vírus.
E foi o que a China fez, mostrando para o mundo e para nós também que eles não são de matar com a honra. Altamente desenvolvido, e é claro que só tinham de ser. E o que eles fizeram? Bem, começaram pelo Brasil, que Jair Messias Bolsonaro, como a gente está colocando ali na determinação para o general. Não é vírus. Eles vêm com o álcool gel, eles vêm com a máscara, tudo contaminado. Não precisa mais nada que o álcool gel para destruírem a nação brasileira. Eles não destroem tudo num dia. Mas dentro de 10 anos aí, praticamente essa geração estará toda destruída pelo uso do álcool gel. Teve uma médica, inclusive, acho que mataram ela porque ela fez um videozinho aí, acabou caindo na minha mão e eu tentei localizá-la, meu pessoal tentou localizar e sumiu. Talvez alguém que com o nome dela, não aguentando a coisa, quis dar uma advertência para o povo e ou mataram ou sumiu. Mas, enfim, é isso. O vírus aí é o álcool gel, usado à beça. Além de ter dado um grande mercado para a China e para as nações que estavam aí com problema de recuo econômico, de falência e tal, então surgiu isso aí. Eu tenho, por exemplo, como eu já falei esse dia aí, uma pessoa que me telefonou de Santa Catarina que endireitou a vida, porque foi no mercado para comprar as coisinhas que precisava para comer, tinha uma fila, não deixava entrar por falta de máscara. Aí ele voltou para casa, atrás de uma máscara lá, a coisa que ele achou assim, ele via na fotografia como é que era a máscara, olhou assim, tinha uma cueca, botou no nariz, aquilo ficou no jeito. Ele cortou, fez uma tirinha, chegou lá no mercado e passou tranquilo. E todo mundo já perguntou para onde é que ele tinha achado a máscara. E aí ele foi lá, cortou tudo as cuecas dele, chegou ali na fila e vendeu tudo no instantinho. E daí? E aí ele me disse, olha, doutor, fiquei bem devido. Para mim, o vírus foi uma beleza. E assim, então, o álcool gel também. A farmácia aí faturando horror. Eu tive esse dia comprando um remedinho numa farmácia ali, e era só gente atrás de álcool gel e olhando assim. E aí eu disse pro farmacêutico, você não fica com alguma coisa na consciência de vender isso aí? Ele me olhou um pouco sério assim, daí falou baixinho, o senhor sabe do segredo? Eu, pois é, infelizmente eu sei. Eu disse, mas fazer o que se eu não vender? A polícia vem aqui e me prende, eu sou obrigado a vender isso aí. Então, esse é o programa da China, com o envenenamento pelo álcool gel. E daí vem tudo, esse outro remédio que o Bolsonaro receitou aí, isso foi invenção da China. O Bolsonaro não tem capacidade de inventar nada, mas o Jinping foi que inventou a coisa. Isso aí é usado pelas Forças Armadas, mas em casos especialíssimos. Também é outro vírus terrível. Então, com álcool gel, com mais o remedinho que o Bolsonaro receita, está acabada essa geração de brasileiros. Ok. Doutor, ainda sobre o coronavírus, né, essa pandemia fake coronavírus, Covid-19, chame como quiser, prova aí que essa massa de pseudomédicos abraçaram essa ficção, né? Bastou a fachada e a propaganda, abraçaram e levou a população toda aí também, ajudou, cooperou, evidentemente, a população aí a erro. Podem aí ser já considerados ex-médicos? O que o senhor tem a dizer? Nós temos 500 mil pessoas aí com diploma de médico que foram feitos pelo PT. Não são médicos coisa nenhuma. E esses coitadinhos aí, eu não condenaria eles, não são médicos. Temos um regime de bandidos aí, como é o caso, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está mostrando que
Eles não são uma quadrilha de bandidos. Por quê? Quando eu decretei a prisão deles, eles receberam e homologaram. Quando o Supremo arquiva o ato interventorial, ele homologou, ele reconheceu. Então, o que os ministros estão dizendo para o país? Eles são magistrados. Mesmo que o ato seja contra eles, a função do juiz é aplicar a lei ao caso concreto. Ali estava o caso concreto e a Constituição da República não podia ser violada. Então, era a prisão deles. Mas eles mostraram a vocação magistral acima do próprio zelo pela integridade pessoal deles. E aí, então, o Supremo Tribunal Federal sagra-se sobre o que ele possa ser acusado com esse ato aí. Mas continuou. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, no mesmo momento em que ele mostrou que faz jus a competência que a Constituição lhe dá, de ter a única serventia ou serventia máxima de guardar a Constituição, ele aguarda em todo sentido, mostrando a ilibada conduta e o notório saber jurídico quando aplicou a Constituição contra si mesmo. Mas também, é claro, dentro desse grau, eu sabia que eu não podia prendê-los, porque eu não tenho Estado para investir a Polícia Federal do poder de coação. Como eles também não têm o poder de coação nas decisões que eles dão, eu também não tenho o poder de coação nos atos interventoriais que eu edito. Não tem Estado, porque o Brasil está com 2 Estados. O Estado paralelo terrorista de bandidos e o Estado de direito. O Estado de direito sob a minha responsabilidade, sob a minha investidura de magistrado de Estado. E o Estado de bandidos sob a responsabilidade do chefe da tirania oligárquica de bandidos, Jair Messias Bolsonaro. Então, enquanto eu não acabasse com o Estado de bandidos, eu estava com o meu decreto de prisão dos ministros e eles lá dentro do Supremo Tribunal Federal, transformado numa gangue de bandidos, porque estão com prisão decretada, são bandidos. E a presidência da República transformada também numa outra gangue de bandidos, porque se eu decreto uma prisão de alguém e não posso executar, é porque eu também estou no mesmo nível dele. Então, essa é a situação do Brasil neste momento. E essa situação, ela abrange toda a vida do país, inclusive setor de saúde e de tudo. E aí, então, estão os médicos. A mesma situação. Não existe Estado. Não existe Estado para fiscalizar o exercício da medicina. E aí o Lula, o PT, jogou 500 mil, que não são médicos coisa nenhuma, mas tem aí um diploma e inscrição no Conselho de Medicina. E essa gente, então, é que faz parte no projeto, no plano chinês. Mas junto com eles também, porque o médico, ele está lá na ponta. Antes do médico, tem o Ministério Público, começando pela Procuradoria-Geral da República, e depois todos os promotores de justiça. Eles são os agentes da Constituição contra qualquer coisa que não esteja comprovadamente legal. E a pandemia do coronavírus, ninguém sabia de onde que surgiu, como é que surgiu, nem nada. Quer dizer, a OMC não sabe também. Então, uma coisa no ar.
a Procuradoria-Geral da República tinha de ter tomado providências contra isso. A legislação internacional é muito clara contra isso, já tinha de ter responsabilidade imediatamente a OMS, que é o organismo internacional responsável por isso. Já tinha de ter pedido, inclusive, perante a ONU e a Justiça Brasileira, a prisão desse pessoal da OMS aqui no Brasil. Mas não fez isso. Então começa a responsabilidade dos promotores, do Procurador-Geral da República. E daí vem os advogados. Os advogados estão no artigo 133 da Constituição instituídos também para isso. Também não fizeram. Então, os médicos, eles estão lá, em terceiro lugar. Então, o que precisa ser pegado primeiro são os procuradores da República, os promotores de justiça e os advogados. A Advocacia Geral da União. E os médicos talvez até fiquem insignificantes dentro da originalidade, da responsabilidade que pesa num tribunal internacional aí de direitos humanos. E isso vai acontecer. A Constituição nossa estabelece isso e eu já vou anunciar. Tenho certeza, dentro de poucos dias vai estar instalado no Brasil o Tribunal Internacional que vai cuidar desse crime contra a humanidade. Talvez os Estados Unidos reivindiquem a sede dele lá. Nesse caso, a nossa bandidagem aqui vai toda para Guantánamo. Se ficar aqui no Brasil, eles vão aguardar julgamento na Ilha das Cobras. Então, essa é a situação. E esses médicos que estão aí, é claro, se eu estou falando que são 500 mil, a gente conhece todos eles. Vão ser motorista de ambulância, vão ser pessoal de limpeza nos hospitais e tal, porque os nossos hospitais agora vão passar por uma remodelação total. 14 hospitais totalmente novos aí, na tecnologia médica quântica, vão surgir dentro de pouco tempo. E eles não vão ficar sem emprego, mas eles não vão ser médicos. E eles não estão, na minha maneira de ver, eles não são os primeiros nesse crime contra a humanidade. Essas outras classes que eu já nominei.